Muito antes de Roma surgir e Babilônia desmoronar, um reino já existia há séculos. Uma terra onde o sol e o rio governavam e onde os deuses caminhavam em pedra. Por volta de 450 a.C., atraído pelo fascínio do Egito, o historiador grego Heródoto chegou aqui, registrando suas experiências em seu texto seminal, Histórias. Para ele, as pirâmides e templos já eram relíquias de um tempo além da memória. Assim como o reinado de Cleópatra é história antiga para nós hoje. Ele parou diante das grandes pirâmides de Gizé, surpreso com suas pedras precisas, alinhadas com os céus. Ao longo das margens do Nilo, observou fazendeiros guiando as águas, artesãos esculpindo pedras e escribas registrando leis, medicina e rituais. Esta era uma civilização viva com continuidade. Mas caminhando em direção à sua queda inevitável, hoje vamos percorrer toda a história do Antigo Egito, o Reino do Nilo. Egito pré-dinástico. No alvorecer da civilização, o sol surgiu no horizonte oriental espalhando luz fundida sobre uma terra de extremos. Para o leste e o oeste, as dunas infinitas do deserto se estendiam até uma névoa cintilante com o calor ondulando da areia. Para o sul surgiram os primeiros vestígios do Nilo. O rio já naquela época desafiava todas as regras. Ele seguia para o norte, cortando a terra árida e ao redor dele, a vida começou a se agitar. Foi aqui, neste berço de contradições, a Terra Vermelha e a Terra Negra, que a história do Egito, uma civilização mais antiga que a própria memória, começou a tomar forma. Por volta de 6.000 a.C., as pessoas foram atraídas para essas planícies aluviais. O Saara estava encolhendo. Seus antigos habitantes foram forçados a seguir as águas para o sul, em direção ao Nilo Azul. O rio ainda não havia sido domado pelas mãos humanas, mas seus ritmos já eram compreendidos. Cada inundação depositava lodo fértil ao longo das margens. Nos estreitos corredores verdes resultantes disso, as comunidades começaram a se estabelecer. Essas eram as primeiras pessoas do Egito pré-dinástico, pequenos assentamentos de tijolos de barro e junco aninhados contra o rio. Por volta de 5.000 a 4.000 a.C., o delta norte era lar da cultura ameríndia. Os habitantes das aldeias cultivavam trigo e cevada, retiravam água de canais simples escavados no solo e criavam gado que pastava nas planícies de grama escassa. As regiões do sul, lar da cultura badariana de 4.400 a 4.000 a.C. e da cultura nakada de 4.000 a 3.150 a.C., também foram igualmente inventivas. Suas cerâmicas apresentavam vasos de argila escura e polida com delicados desenhos pintados. Os teares batiam nas casas silenciosas, tecendo fios de linho a partir das plantas de linho. Os caçadores se aventuravam pelo deserto e pelos pântanos do rio, fabricando ferramentas de sílex e osso. A vida ao longo do Nilo era tão frágil quanto abundante. Cada residência, cada canal de irrigação fazia parte de uma rede delicada, dependente da misericórdia do rio. A estratificação social começou a tomar forma por volta de 4.000 a.C. Líderes surgiram, ainda não faraós, mas homens e mulheres cuja orientação podia determinar a sobrevivência. Eles eram os portadores de emblemas de autoridade, talvez um cetro esculpido em madeira ou um bracelete de marfim, objetos que insinuavam as dinastias que viriam. E ainda assim, mesmo quando o poder começou a se concentrar, a comunidade continuava unida. O comércio ligava o Egito a um mundo maior. Do deserto do sul, o ouro e o marfim nubianos viajavam para o norte ao longo das artérias do Nilo. O Sinai oferecia cobre, e para o nordeste, as conexões com o Levante traziam os primeiros indícios de intercâmbio cultural que perdurariam por milênios. Por volta de 4.500 a.C., o Nilo já havia ditado assentamentos, agricultura e movimento por séculos. Os dias dos pioneiros já eram história antiga. Os desertos ao redor mantinham os invasores à distância, mas exigiam respeito e engenhosidade. Oásis pontilhavam as areias enquanto montanhas distantes insinuavam minerais e pedras que um dia se tornariam a base da arquitetura monumental. À medida que as comunidades cresciam entre 4.000 e 3.150 a.C., as pressões aumentaram. A competição por terras ao longo dos trechos mais férteis do rio se intensificou. Símbolos proto-realistas, os primeiros indícios de autoridade centralizada,
Surgiram como instrumentos de controle sobre a água, o trabalho e a colheita. Hierarquias começaram a se cristalizar. O Egito foi dividido em dois, mas não permaneceria assim por muito tempo. Esse foi o fim de uma era e o alvorecer da próxima. Período dinástico inicial. Por volta de 3150 a.C., um homem conhecido como Narmer, cujo nome sabemos através de gravuras em paletas e vasos cerimoniais, alcançou o que séculos de assentamento pré-dinástico haviam sinalizado: a unificação do Alto e Baixo Egito, uma terra, uma coroa, um reino. A decisão de Narmer de fundar uma capital em Mênfis, estrategicamente localizada no ápice do delta, não foi um acidente. Era um centro de onde o pulso de uma nova civilização poderia irradiar, um ponto central para a administração, o culto e a consolidação da autoridade. O período dinástico inicial viu as primeiras sementes do que reconhecemos como a civilização egípcia. A escrita hieroglífica começou a tomar forma. Símbolos precisos eram gravados em cerâmica, osso e pedra, codificando tanto a linguagem quanto o poder. Com a escrita veio a burocracia, escribas, registros e listas de tributos e trabalho. Os governantes afirmaram controle sobre um reino que se estendia desde a primeira catarata, ao sul, até o Mediterrâneo, ao norte. Ao longo da paisagem começaram a surgir monumentos. Não pirâmides, ainda não. Em Ábidos, os primeiros mastabas, ou tumbas de teto plano feitas de tijolos de barro, marcaram os locais de descanso dos primeiros reis do Egito. Pequenos templos funerários foram construídos nas proximidades, adornados com relevos rudimentares representando o rei como um mortal e um deus. As campanhas militares começaram de fato durante esses anos. No entanto, sua escala era modesta se comparada aos conflitos posteriores. Os sucessores de Narmer, consolidando a unificação, aventuraram-se no Sinai para garantir cobre e turquesa e, ao sul, na Núbia, para afirmar controle sobre o comércio e os recursos. Lanças, escudos e simples carros de guerra retumbavam pela paisagem, enquanto pequenos fortes e postos avançados marcavam as bordas da influência egípcia, sinais tangíveis de autoridade projetados em terras distantes. Em casa, os fazendeiros guiavam bois ao longo das sulcos na rica terra aluvial. Os oleiros moldavam a argila com habilidade. Os artesãos esculpiam marfim e osso em amuletos e objetos cerimoniais. Em pequenas casas, as lâmpadas tremeluziam contra as paredes de barro. O cheiro de pão assando se misturava com a fumaça resinosa das fogueiras rituais. A iconografia real tornou-se codificada. O rei era retratado como caçador, guerreiro, deus. Paletas cerimoniais, como a própria paleta de Narmer, o retratam usando as coroas do Alto e Baixo Egito. À medida que o século avançava, as águas de inundação do Nilo continuavam a ditar a vida. Os campos produziam grãos que sustentariam exércitos, artesãos e sacerdotes. Canais de irrigação foram escavados para controlar o pulso do rio, pequenas proezas de engenharia que permitiram a expansão dos assentamentos e o crescimento das populações. As aldeias cresceram em cidades, as cidades em centros administrativos. As hierarquias sociais se tornaram mais nítidas. Sacerdotes e escribas, guerreiros e artesãos, fazendeiros e trabalhadores, todos sabiam seu lugar no reino. No entanto, sob a calma superfície da civilização, as pressões fervilhavam. Por volta de 2686 a.C., uma grande mudança estava em andamento. Para que pirâmides fossem feitas, o edifício do período dinástico inicial precisava ser derrubado. Antigo Império. Por volta de 2686 a.C., o Vale do Nilo se tornara um reino de coesão impressionante. Os faraós, acreditados como divinos, governavam com uma autoridade que fundia espiritualidade e governo. Suas palavras moldavam a lei, seus gestos direcionavam o trabalho e seu favor determinava a vida e a morte. A centralização administrativa se enraizou em Mênfis. A capital fundada por Narmer séculos antes era agora um centro de burocratas, escribas e sacerdotes. Foi durante o reinado de Djoser, por volta de 2670 a.C., que Imhotep, o vizir e arquiteto, concebeu uma estrutura sem precedentes em escala e forma. A pirâmide Step em Saqqara. De humildes mastabas, as tumbas egípcias evoluíram para essa monumental escada que se estendia em direção ao céu.
A pirâmide era mais do que um local de sepultamento. Era uma afirmação de autoridade divina. A pedra foi cortada, transportada e posicionada com precisão meticulosa. As mãos dos trabalhadores se cobriram de bolhas, muitos pereceram. Mas o edifício permanece, mesmo em ruínas, até hoje. Ao redor da pirâmide, pátios e templos foram dispostos em harmonia com o cosmos. O faraó Sneferu, que governou por volta de 2613 a 2589 a.C., buscou a perfeição. Mas isso não aconteceu de uma vez. Primeiro veio a pirâmide dobrada. Suas camadas inferiores tinham ângulos acentuados. Em seguida, a seção superior foi ajustada em resposta a tensões estruturais. Mas foi a pirâmide vermelha em Dahshur que alcançou uma verdadeira forma de lados lisos, um protótipo das monumentais pirâmides que viriam. E então, o Planalto de Gizé, que levou de 2580 a 2500 a.C. para ser concluído. Foi aqui que o Antigo Império alcançou seu zênite. Khufu, Khafre e Menkaure encomendaram pirâmides de escala impressionante. Esses monumentos ofuscaram todas as construções humanas anteriores. A Grande Pirâmide de Khufu se ergue até hoje como uma maravilha geométrica, seu revestimento de calcário uma vez brilhando ao sol do deserto, visível por milhas. Ao lado dela, a Esfinge, esculpida na rocha sólida, olha para o leste, uma sentinela do tempo, uma ponte entre o humano e o divino. O trabalho de milhares moldou esses monólitos, artesãos, engenheiros, trabalhadores recrutados, movendo enormes pedras, organizando o trabalho através de hierarquias complexas, inscrevendo a autoridade eterna do faraó em granito e calcário. Além dos monumentos, o alcance do Egito se estendia através do comércio e das expedições. Biblos, ao longo do Mediterrâneo Oriental, fornecia cedro para a construção. A Núbia oferecia ouro, marfim e fauna exótica. Punt, uma terra distante, quase mítica, fornecia incenso e resinas raras. Enquanto isso, a irrigação e a agricultura continuavam sendo a base do Antigo Império. Sistemas de reservatórios foram expandidos para capturar e distribuir as águas das inundações do Nilo. Canais ligavam os campos ao rio principal, e reservatórios garantiam o fornecimento de água durante os períodos de baixa. Os fazendeiros plantavam trigo e cevada, cultivavam linho para o tecido e cuidavam do gado. Cada colheita era meticulosamente medida, armazenada e distribuída. Ainda assim, sob essa grandeza, a tensão fervilhava. À medida que as quarta e quinta dinastias se desenrolavam, o poder do faraó permanecia imenso, mas a autonomia dos governadores regionais começou a crescer. Sinais de fome, a interrupção ocasional das inundações regulares do Nilo e a sobrecarga de projetos estatais introduziram fragilidade. Então veio o ano fatídico de 2181 a.C. Primeiro período intermediário. Por volta de 2181 a.C., o esplendor e a ordem do Antigo Império haviam se fragmentado. A autoridade divina do faraó, outrora absoluta, se erodiu sob as pressões da imprevisibilidade ambiental e do alcance político excessivo. O poder central enfraqueceu. Os grandes monumentos de Gizé e Saqqara já não inspiravam a unidade singular que antes possuíam. Em vez disso, o Egito entrou em um período de fragmentação. Este foi o primeiro período intermediário, quando dinastias concorrentes reivindicavam a autoridade de Heracleópolis no norte e de Tebas no sul. Foi uma era de coroas contestadas, alianças em constante mudança e governantes locais afirmando sua autonomia sempre que podiam. Para piorar a situação no Alto Egito, a inundação do Nilo foi irregular. Isso deixou alguns campos encharcados enquanto outros permaneciam secos. Fazendeiros e aldeões se esforçavam para manter os complexos sistemas de reservatórios e canais, improvisando reparos para sustentar as colheitas e o gado. Ao longo das margens do rio, juncos e papiros prosperavam em trechos isolados. Pequenos barcos de pesca balançavam nas poças deixadas pela recessão do Nilo. De Heracleópolis, os governantes tentaram afirmar autoridade sobre o Baixo e Médio Egito, enviando mensageiros para distantes nomes ou distritos provinciais com decretos e presentes. No sul, os líderes tebanos consolidaram o poder, expandindo gradualmente sua influência, através da diplomacia, casamentos
e, quando necessário, pequenas expedições militares. No entanto, não sabemos muito sobre as táticas exatas empregadas nessas campanhas. A primeira batalha totalmente documentada na história do Egito e do mundo ainda estava a milênios de distância. Conflitos menores surgiam ao longo das fronteiras, muitas vezes por direitos sobre a água ou terras aráveis. Lanças se chocavam nos estreitos corredores do Nilo e arqueiros trocavam flechas das margens fortificadas. Pequenos destacamentos defendiam cidades contra saques oportunistas. Essas não eram as grandes batalhas das dinastias anteriores, mas conflitos localizados e mensurados. Surpreendentemente, em meio à fragmentação política, os escribas registraram documentos administrativos e literatura que refletiam as ansiedades e deslocamentos da época. As admoestações de Ipuwer, por exemplo, oferecem uma visão assustadora de uma sociedade sob estresse. Rios de lamento fluem por seus versos. Fome, desordem social, o colapso das hierarquias tradicionais. O primeiro período intermediário também foi um tempo de continuidade arquitetônica em menor escala. Governantes locais e líderes comunitários investiram em fortificações e projetos de irrigação. Muros de tijolos de barro foram erguidos ao redor das cidades e templos. Canais foram reparados ou ampliados para sustentar a agricultura essencial. No Alto Egito, terraços e reservatórios foram mantidos, canalizando as imprevisíveis inundações do Nilo para solos produtivos. O comércio continuou com cautela. As rotas de caravanas para a Núbia ainda transportavam ouro, marfim e animais exóticos, embora com menos frequência e em menor escala. A leste, as jornadas para o Sinai em busca de cobre e turquesa continuaram. No entanto, essas viagens foram interrompidas por escaramuças políticas. À medida que as décadas passavam, os líderes tebanos gradualmente fortaleceram sua posição. Ao consolidar cuidadosamente as lealdades locais e se preparar para ações mais decisivas, eles prenunciaram a reunificação que encerraria essa era de divisão. Pequenas vitórias sobre nomes vizinhos, alianças seladas por casamento, a gestão habilidosa da infraestrutura agrícola e de irrigação, tudo isso permitiu que projetassem autoridade de maneira incremental. O fim do primeiro período intermediário chegou rapidamente. O ano foi 2055 a.C. Império Médio. Após décadas de fragmentação política, Mentuhotep II, um descendente de uma linhagem local tebana, uniu novamente o Alto e o Baixo Egito. Tebas, situada na margem leste do Nilo e cercada pelas falésias abruptas das colinas tebanas, tornou-se a nova capital. Sob Mentuhotep II e seus sucessores, a burocracia do Império Médio se expandiu. As leis, a tributação e os registros foram codificados. Governadores regionais ou nomarcas, anteriormente semi-autônomos, foram integrados a uma rede de autoridade mais centralizada. Templos e centros administrativos em Tebas, Coptos e Elefantina tornaram-se nós de controle e cultura. No entanto, apenas a autoridade não poderia garantir as fronteiras do Egito. Ao sul, os desertos da Núbia sempre atraíram com sua promessa de riqueza, veios de ouro escondidos nas rochas, ébano trazido das florestas africanas mais profundas, marfim esculpido das presas de grandes animais fluviais e fauna exótica cobiçada tanto por nobres quanto por templos. As campanhas militares avançaram ao longo do Nilo durante os reinados de Senusret I e Senusret III. Eles penetraram mais fundo nas cataratas rochosas onde o rio se estreitava. Os egípcios gravaram sua presença na terra com uma série de fortalezas imponentes, Burren erguendo-se acima do rio, Semna posicionada em um dos pontos mais estreitos do Nilo. Essas fortalezas protegiam contra incursões do sul e também serviam como centros administrativos. Soldados vestidos com armaduras de bronze patrulhavam as margens do rio na luz dourada do amanhecer. Exploradores deslizavam por cânions e passagens rochosas. Cada guarnição possuía armazéns repletos de grãos, arsenais alinhados com armas bem cuidadas e escribas que registravam cada carga de mercadorias, cada patrulha completada, cada mensagem enviada ao norte para Tebas. Enquanto isso, em casa, os monumentos do Egito, embora menores em escala agora, refletiam um renascimento da arquitetura. Em Dashur, o complexo piramidal de Senusret III se erguia acima do deserto com linhas geométricas nítidas.
seu revestimento de calcário brilhando branco antes que os séculos o desgastassem, e abaixo dele se estendia um labirinto de câmaras funerárias e passagens secretas. Nas proximidades de Lisht, Amenemhat, Imai e Senusret-Dii ancoraram sua nova capital com pirâmides. Esses monumentos estavam rodeados por vastos cemitérios para os nobres. Ao redor de Tebas, templos de tijolos de barro se expandiram como centros administrativos e sagrados, seus pátios resfriados pela sombra estreita das palmeiras e suas paredes esculpidas com relevos. Podemos vê-los até hoje. Faraós derrotando rebeldes nubianos, oferecendo incenso a Amon, celebrando a restauração de Maat, ou verdade, equilíbrio, justiça e ordem cósmica após o caos. O comércio recomeçou com vigor. Caravanas atravessaram o Sinai em busca de cobre e turquesa, enquanto expedições navegaram até Punt, trazendo incenso, mirra e animais exóticos para os mercados do Nilo. O rio transportava essas mercadorias para o sul e para o norte. A vida cultural floresceu. Uma das maiores realizações literárias do Império Médio, o Conto de Sinuhe, foi escrito durante o reinado de Senusret-Imre por volta de 1900 a.C. e copiado por séculos depois. A história seguiu um oficial real que, ao ouvir sobre o assassinato do rei enquanto viajava com o príncipe herdeiro, fugiu do Egito em pânico, acreditando estar envolvido em intrigas palacianas. Sua jornada o levou além do delta oriental, através do Sinai, para o Levante. Lá ele viveu entre tribos estrangeiras, casou-se com a família de um chefe local e ganhou renome como guerreiro. No entanto, mesmo enquanto prosperava no exterior, o chamado do Egito sombreava cada triunfo. A história atingiu seu ápice emocional quando o envelhecido Sinue recebeu um perdão real de Senusret-Imre, permitindo-lhe finalmente retornar ao seu lar. Lá, ele se ajoelha diante de seu soberano e recebe uma tumba digna de seu status. Ao mesmo tempo, os textos do sarcófago apareceram nas tampas de madeira dos caixões de nobres e oficiais. Anteriormente, isso havia sido reservado apenas para os reis. Escritos entre cerca de 2100 e 1600 a.C., esses feitiços detalhavam mapas do Duat, instruções para superar demônios e obstáculos e fórmulas para se transformar em deuses protetores ou animais sagrados. Avanços na medicina, matemática e metalurgia acompanharam essas conquistas literárias. Médicos documentavam doenças e remédios, engenheiros calculavam as gradientes dos canais e artesãos experimentavam ligas de bronze, cujas inovações moldavam tanto a vida prática quanto a aspiração espiritual. No entanto, sob a superfície, as pressões começaram a aumentar. O Império Médio, apesar de todas as suas realizações, enfrentava restrições ambientais e sociais. As inundações do Nilo continuavam caprichosas, por vezes generosas, outras vezes insuficientes de forma severa. A variabilidade climática pressionava a produção agrícola, lembrando aos governantes do Egito que a prosperidade nunca era garantida. Ao norte, grupos asiáticos se moviam para o delta. Com o passar das décadas, a estabilidade dinástica foi gradualmente enfraquecendo. Os governadores regionais começaram a afirmar mais autonomia. As rotas comerciais tornaram-se contestadas e as fortalezas do sul enfrentaram pressão crescente dos grupos nubianos que resistiam ao controle egípcio. No entanto, o Império Médio continuou sendo um período de eflorescência cultural, uma época em que literatura, arquitetura e administração atingiram um equilíbrio delicado. Então, como frequentemente acontece na história, o momento de silêncio antes da erupção chegou. Segundo período intermediário. Por volta de 1650 a.C., o Egito entrou em uma era turbulenta, agora conhecida como o Segundo Período Intermediário. A grande autoridade central que havia predominado durante o Império Médio se fragmentou e o delta, fértil mas exposto, tornou-se o ponto de apoio para novos poderes. Não de dentro do reino, mas de além das fronteiras do Egito. Na cidade do delta de Avaris, antiga Hut-Waret, os Hyksos estabeleceram seu poder por volta da metade do século XVII a.C. Esses governantes, provavelmente originários de uma mistura de comunidades do Levante, chegaram não como uma horda invasora repentina, mas como imigrantes. Ao longo de gerações, acumularam força militar, controle administrativo, alianças estratégicas.
Quando tomaram o trono e inauguraram a 15ª dinastia do Egito, Avaris já havia se tornado um vasto centro de complexos palacianos, celeiros, oficinas e docas movimentadas ao longo do braço pelusiaco do Nilo. Os Hyksos introduziram tecnologias que remodelariam a guerra egípcia. Seu carro de guerra, puxado por cavalos, leve e rápido, movia-se sobre rodas raiadas e podia carregar um arqueiro cuja besta composta possuía um alcance e força penetrante muito maiores do que qualquer arco anteriormente usado no Vale do Nilo. Com o tempo, esses arqueiros de carroça viriam a definir a guerra egípcia antiga. Flechas e pontas de lança com pontas de bronze aumentaram a eficiência letal, enquanto novas formas de armaduras de escamas e capacetes melhoraram a proteção no campo de batalha. Escavações em Tel el-Daba, o local da antiga Avaris, revelaram estábulos grandes o suficiente para abrigar centenas de cavalos. Restos de equipamentos de carroça, sepultamentos de equídeos e armas importadas também foram encontrados ao redor do local. Colocando essas inovações em uso eficaz, os Hyksos projetaram sua influência para o sul. Os príncipes egípcios em Tebas observaram e, eventualmente, adotaram grande parte dessa nova ferramenta militar. A tensão entre Tebas e Avaris ferveu por décadas. A luta pela reunificação eclodiu nas guerras. Na margem leste do Nilo, as grandes falésias de calcário das colinas tebanas ofereciam uma cidadela natural e um ponto de vista privilegiado para os reis do sul. Foi deste ponto de observação que Camose, um descendente de uma linhagem tebana, primeiro reuniu a resolução para enfrentar os Hyksos. Ele lançou incursões em pequena escala nos territórios do Delta. Esses ataques testaram a determinação e organização dos Hyksos, atingindo com rapidez e depois desaparecendo de volta para os pântanos do sul. Artesãos e escribas registraram esses conflitos em ostracas e papiros, cronicando as escaramuças. Os egípcios aprenderam rapidamente, estudando os carros de guerra e os arcos compostos dos Hyksos. Adaptaram essas tecnologias para suas próprias forças. O bronze substituiu o sílex nas espadas e pontas de lanças, e os carroceiros treinaram novas formações. Aldeias ao longo do Nilo tornaram-se postos de observação. Milícias locais complementaram os soldados profissionais. Os fazendeiros agora mapeavam o terreno para vantagens militares, anotando canais ocultos, bancos de barro e colinas que poderiam esconder emboscadas. No norte, Avaris florescia como uma cidade híbrida, um centro cosmopolita na interseção da tradição egípcia e da inovação estrangeira. Os mercados transbordavam de cerâmica, têxteis e grãos. Artesãos adotaram técnicas hyksas em metalurgia, fundindo implementos de bronze. O aroma de pão assando se misturava com a fumaça dos fornos queimando novas cerâmicas. O rio transportava mercadorias para o sul, misturando economias e ideias. No entanto, sob essa agitação, pairava a tensão. O atrito entre os colonos e as populações indígenas, entre os governantes de Avaris e os leais que ansiavam pela reunificação sob os reis tebanos, estava prestes a explodir. O momento fatídico chegou nas campanhas de Ahmose. Esse jovem rei ainda era uma criança quando seu pai, Sequenem-Hetao, foi morto em batalha, e ainda era um adolescente quando seu irmão Camose lançou ataques ousados contra os fortes Hyksos. Quando Ahmose subiu ao trono por volta de 1550 a.C., a longa sombra da ocupação havia se tornado uma herança geracional. Como sucessor de Camose, ele não se precipitou cegamente para o conflito. Em vez disso, ele se preparou com um cuidado meticuloso. Seu exército era diferente de qualquer coisa que o Egito já tivesse comandado. Ele misturava as tradições nativas de infantaria com as tecnologias introduzidas pelos inimigos. A cavalaria, que antes era um símbolo da dominância hyksa, agora trovejava atrás das bandeiras egípcias. Seus cavalos foram treinados nos recém-construídos estábulos reais em Tebas. Os arqueiros foram treinados para disparar rajadas a distâncias inimagináveis um século antes. Antes da campanha final, Ahmose enviou batedores para o norte para estudar os contornos de Avaris, seus canais se entrelaçando como veias através dos pântanos, suas muralhas reforçadas por bastiões de tijolos de barro, suas portas posicionadas para comandar tanto o rio quanto a estrada. Auxiliares nubianos experientes se uniram aos veteranos tebanos. Juntos formaram uma força composta que marchou em colunas disciplinadas ao longo do Nilo.
Quando o exército chegou aos arredores de Avares, o silêncio do delta deu lugar ao som baixo e rítmico das rodas dos carros de guerra. Poeira subia em folhas douradas enquanto os carroceiros egípcios circulavam ao redor das muralhas. Eles sondaram as fraquezas, empurrando os defensores ixos para longe das muralhas com tempestades de flechas. O ataque se desenrolou em ondas. Arqueiros avançaram atrás de escudos portáteis, disparando flechas com pontas de bronze que se chocavam contra tijolos e armaduras. Engenheiros de minas empurraram em direção às muralhas com picaretas e potes de fogo. Quando as brechas finalmente se abriram, a infantaria avançou. A cidade se dissolveu em um labirinto de violência. Nas ruas estreitas de Avares, o bronze se chocava contra o bronze com furiosa intensidade. Lanças se estilhaçaram. Escudos se fragmentaram. Lutadores se agarraram em portas, tombaram em canais ou tropeçaram pelos escombros de casas em colapso. Poeira se misturava com a fumaça dos celeiros queimando. Por tudo isso, o Nilo fluía suavemente. A luta não foi vencida em uma única investida contra os portões. Por anos, Ahmose conduziu uma campanha desgastante: cerco, assalto, retirada, reorganização e novo ataque. Avaris mudou de mãos mais de uma vez, seus defensores remanescentes em certos momentos, reforçados por aliados hicsos de Sharuhen, no sul de Canaã. Mas Ahmose seguiu em frente com determinação implacável. Foi essa campanha constante que eventualmente forçou os hicsos a se retirarem para o levante. Ele sitiou Sharuhen por 3 longos anos até que a cidade caísse. Só então a vitória foi completa. A expulsão dos hicsos marcou um retorno à ordem cósmica para os egípcios. Os reis-deuses estavam de volta ao poder. O Egito, no entanto, não retornou ao que havia sido. Ele se transformou. O trauma do domínio estrangeiro se gravou nas instituições mais profundas do Estado. Ahmose e seus sucessores embarcaram em reformas abrangentes, garantindo que tal brecha jamais acontecesse novamente. Os centros administrativos foram fortalecidos. Uma burocracia mais centralizada começou a se formar. Fortalezas e guarnições surgiram ao longo do delta oriental e das rotas do Sinai, suas torres vigiando os horizontes em busca de qualquer sinal de poder estrangeiro. O exército se tornou uma força permanente e profissional. Suas divisões de carros de guerra e corpos de arqueiros agora eram lendários. O comércio se reavivou através do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Mercadores novamente confiaram na estabilidade das fronteiras do Egito. A produção agrícola disparou à medida que as redes de canais, longamente negligenciadas durante os anos de conflito, foram reconstruídas e ampliadas. Engenheiros dragaram canais assoreados, redirecionaram vertedouros e repararam diques, conduzindo as águas crescentes do Nilo para campos que haviam ficado em pouso. Os armazéns de grãos se encheram. Oficinas zumbiam com cerâmica, linho e produtos metálicos. Esses bens também foram enviados para mercados de Núbia a Biblos. Artesãos comemoraram as vitórias em relevos e estelas, retratando Ahmose com a coroa do Alto e Baixo Egito, derrotando inimigos e oferecendo tributo aos deuses. As práticas religiosas se intensificaram, a construção de templos aumentou e a integração de novas tecnologias na sociedade refletiu uma mistura dinâmica de continuidade e inovação. Ao longo das margens do rio, a vida continuava em sua persistência silenciosa. Novo Império. Por volta de 1550 a.C., o segundo período intermediário havia chegado ao fim. Ahmose I, o rei resoluto de Tebas, havia expulsado os ixos do delta, recuperando as terras férteis do norte para os governantes egípcios nativos. Com essa vitória, começou uma nova era, o Novo Império. Uma era de expansão, de império, de ambição monumental. O Nilo, sempre paciente, agora carregava barcos carregados de soldados, sacerdotes e artesãos, transportando a força vital de uma civilização pronta para estender sua influência desde as areias da Núbia até as colinas da Síria. O delta agora brilhava com cidades fortificadas e agricultura organizada. Quando Tutmés II morreu por volta de 1479 a.C., o herdeiro legítimo, Tutmés III, era apenas uma criança, muito jovem para governar. Como madrasta e filha do poderoso Tutmés I, Hatshepsut
Inicialmente serviu como regente, guiando a máquina do Estado por trás da autoridade formal do rei menino. Mas a memória da recente ocupação Hyksos ainda assombrava a corte. O sacerdócio egípcio e a burocracia estavam receosos de permitir qualquer vácuo de poder. Neste clima de cautela e delicadeza política, Hatshepsut foi aos poucos assumindo uma autoridade maior, invocando sua linhagem, o favor do deus tebano Amon e o precedente de mulheres anteriores que haviam atuado como rei. Em poucos anos, ela adotou o completo traje da realeza faraônica: a tiara Nemes, a barba falsa, o título masculino. O reinado de Hatshepsut, uma das poucas e mais notáveis faraós mulheres do Egito, se desenrolou como um longo amanhecer sobre o novo império, lançando uma luz calma e confiante sobre o Vale do Nilo. Ascendendo ao trono por volta de 1479 a.C., ela reformulou a própria imagem da realeza. Nos relevos, ela aparecia tanto como mulher quanto como um faraó tradicional masculino. De seu palácio em Tebas, ela governou com uma mistura ponderada de diplomacia, visão econômica e devoção religiosa, restaurando a estabilidade após as turbulentas memórias do segundo período intermediário. Seu governo enfatizava a prosperidade em vez da conquista. Sob seu comando, o Egito se voltava para o exterior não com exércitos, mas com mãos abertas. Seu maior gesto em direção ao mundo mais amplo veio com a lendária expedição a Punt. Lançada nos primeiros anos de seu reinado, a jornada exigiu preparação extraordinária. Carpinteiros nos estaleiros reais perto de Karnak moldaram madeiras de cedro importadas de Biblos, unindo os cascos com cordas tecidas de linho e papiro. As velas foram costuradas em oficinas cavernosas. Os capitães estudaram cartas dos ventos e correntes do Mar Vermelho, reunindo experientes navegadores nubianos e Medjay que conheciam a costa traiçoeira. Quando a frota finalmente partiu de um porto próximo à atual Mersa Gawazes, seus decks estavam lotados de marinheiros. Eles entoavam ritmos de remada. Seus remos brilhavam como prata ao sol. Eles empurraram para o sul ao longo de águas tão imprevisíveis quanto promissoras. Semanas depois, quando os navios chegaram à terra que os egípcios chamavam de Punt, provavelmente em algum lugar ao longo do chifre da África, a paisagem se transformou em um tapete de árvores de incenso, arbustos aromáticos e vilarejos movimentados erguidos sobre estacas acima dos pântanos. O enviado de Hatshepsut, Nessi, registrou cenas de troca. Os egípcios ofereceram contas, machados e linho finamente tecido, enquanto os líderes de Punt apresentaram cestos de ouro, peles de pantera e mudas vivas de mirra, com uma fragrância intoxicante. Macacos tagareliavam em gaiolas de madeira. Pelos de leopardo se agitavam na brisa. Feixes imponentes de resina de incenso brilhavam âmbar sob a luz. Tudo isso foi carregado nos navios até que os decks cheirassem como um templo no dia de uma grande festividade. Quando a frota retornou a Tebas, a procissão serpenteou pelas avenidas de Karnak. Árvores de incenso foram plantadas nos jardins dos templos. A mirra recém-importada foi queimada em grandes cerimônias em honra ao deus supremo egípcio Amun-Ra. Para Hatshepsut, a expedição foi um grande sucesso. Foi uma declaração de que o favor divino do Egito havia alcançado os confins do mundo. Seu legado arquitetônico foi igualmente transformador. Na margem oeste de Tebas, sob falésias rugosas que abrigavam as tumbas de governantes anteriores, seu templo funerário em Deir el-Bari se ergueu em 3 amplas terraças ligadas por rampas e colunatas. Projetado por seu mordomo e arquiteto Senenmuti, o templo parecia como se as próprias falésias se desdobrassem em simétricas asas de pedra. Dentro, os artistas esculpiram relevos que capturavam a essência do reinado de Hatshepsut. Em uma câmara, navios elegantes balançavam em ondas esculpidas, suas velas se inflando enquanto marinheiros se esforçavam com as cordas, imortalizando a viagem a Punt. Em outra, artesãos eram mostrados aquecendo metal em braseiros, moldando jarros de eletro, cujas superfícies brilhavam como luz das estrelas capturada. Cenas de dignitários levando ofertas, Hathor abraçando a rainha, a apresentação das árvores de incenso, tudo formava uma narrativa que falava de abundância, piedade e mundanidade. Além dessas grandes realizações, Hatshepsut fortaleceu o Egito de dentro para fora. Expedições de extração de pedras em Wadi Hammamat
trouxeram vastos blocos de pedra para templos e monumentos. Empreendimentos de mineração no Sinai produziram cobre e turquesa. Decretos administrativos melhoraram a tributação e a gestão agrícola ao longo da fértil planície de inundação do Nilo. Sob sua orientação, uma geração de escribas, burocratas e artesãos floresceu. A paz que ela cultivou permitiu que os campos amadurecessem sem interrupções, templos prosperassem com novos donativos e a arte explorasse sutis refinamentos de proporção e elegância. Embora governantes posteriores tenham tentado apagar sua memória, esculpindo seus cartuchos e substituindo suas imagens, os vestígios de seu reinado persistiram na paisagem, nas pedras de Deir el-Bahri, na quieta prosperidade que ela assegurou. Quando o enteado de Hatshepsut, Thutmés III, amplamente conhecido como o Napoleão do Egito, ascendeu ao trono por volta de 1479 a.C., o domínio do Egito sobre seus vassalos do norte havia se enfraquecido. Príncipes na Canaã e na Síria, insatisfeitos com os impostos estabelecidos durante os reinados anteriores, perceberam uma oportunidade na incerteza que se seguiu à morte de Hatshepsut. Entre eles, o mais desafiador era o governante de Kadesh. O rei rival forjou uma coalizão de mais de 330 chefes de tribos de todo o Levante. Eles se reuniram em uma cidade fortificada conhecida pelos egípcios como Maquete ou Megido, um lugar situado no cruzamento do Oriente Próximo, onde rotas comerciais, estradas de grãos e exércitos convergiam. Thutmés compreendeu com total clareza que isso não era apenas uma rebelião. Era uma tentativa de reescrever o equilíbrio de poder no mundo antigo. O altamente ambicioso rei Deus marchou para o norte na primavera de seu 22º ano de reinado, uma temporada escolhida com precisão estratégica. A inundação do Nilo estava a meses de distância. As caravanas de suprimentos poderiam viajar sem obstáculos. As chuvas do Levante haviam cessado. O solo agora estava firme o suficiente para as rodas dos carros de guerra. A força egípcia era composta por vários mil soldados de infantaria e até 1000 carros de guerra. Cada carro transportava 2 homens, um motorista e um arqueiro, este último armado com arcos compostos poderosos o suficiente para atravessar armaduras de couro a distâncias impressionantes. À medida que Thutmés avançava para Canaã, batedores foram enviados à frente. Eles relataram que a coalizão rebelde aguardava atrás das muralhas de Megido, mas havia uma escolha crucial a ser feita. 3 estradas levavam à cidade, uma larga e segura contornando a região a partir do oeste, outra sinuosa vindo do leste, e uma terceira, um estreito desfiladeiro montanhoso ao sul, perigoso, íngreme e tão apertado que os carros de guerra corriam o risco de cair em ravinas. A maioria dos generais teria escolhido a estrada ocidental, a que a coalizão esperava. Thutmés adotou a visão oposta. Que o caminho mais ousado seja aquele que o exército siga, declarou ele. O desfiladeiro do sul, embora perigoso, oferecia uma chance de atacar o inimigo onde menos o esperavam. Se seu exército se movesse rápido e silenciosamente, ele poderia surgir diretamente na planície diante de Megido. A decisão eletrizou seus oficiais. Alguns protestaram. Se a coluna fosse emboscada no desfiladeiro, alertaram, toda a expedição poderia ser perdida. Mas Thutmés manteve-se firme. Ao amanhecer, suas tropas se alinharam no estreito desfiladeiro, carros de guerra desmontados e remontados por engenheiros que trabalhavam em quase total silêncio. Os cavalos resfolegavam e pisavam nervosamente no caminho rochoso. A infantaria se aproximava da beirada da falésia enquanto o vento carregava poeira. As horas se estenderam em uma tensa procissão, o exército avançando lentamente por um corredor esculpido pelo tempo. Quando emergiram das montanhas, a surpresa foi total. Os exércitos da coalizão haviam se posicionado dos 2 lados da esperada estrada ocidental. A planície central estava completamente exposta. Os homens de Thutmés se derramaram sobre o terreno aberto como uma maré quebrando através de uma represa. Os carros de guerra foram reengatados com uma velocidade surpreendente. As rodas foram encaixadas de volta no lugar com cavilhas de madeira, as rédeas apertadas, os arcos armados. Os egípcios haviam conquistado o terreno elevado crucial antes que seus inimigos compreendessem o que estava acontecendo. À medida que o sol se aproximava do meio-dia, o campo de batalha explodiu em movimento.
Os carros de guerra de Tutmés avançaram em formações crescentes, se espalhando amplamente para envolver o centro inimigo. Arqueiros dispararam flechas em arcos rápidos, as flechas com cabeças de bronze assobiando em direção às fileiras cananeias. Os rebeldes, armados com lanças, estilingues e carros de guerra mais leves, lutavam para manter a coesão sob o bombardeio. A maior força da coalizão havia sido seu número, mas a estratégia egípcia, construída em torno da precisão, provou ser superior. Eles atacaram os flancos, desorganizaram o centro e usaram o impulso dos carros de guerra para causar pânico nos rebeldes. Quando as linhas cananeias cederam, a infantaria avançou, escudos travados, lanças firmes. O som do bronze se chocando contra o bronze ecoou enquanto os soldados colidiam. A poeira subiu tão densa que, em alguns momentos, o sol desapareceu atrás da névoa. De seu carro dourado, Tutmés dirigia o fluxo da batalha, sinalizando com o bastão levantado e comandos gritados. Em um momento registrado pelos escribas, uma parte do flanco esquerdo do inimigo tentou se reorganizar perto de um leito de rio seco. Tutmés aproveitou a oportunidade. Ele enviou uma cunha de carros de guerra correndo ao longo da muralha. A manobra atingiu com força devastadora. Rodas se estilhaçaram, corpos tombaram e os comandantes inimigos fugiram, buscando refúgio dentro das altas muralhas de Megido. O pânico se espalhou como uma contaminação. Os rebeldes abandonaram suas tendas, suas armas, até mesmo seus estandartes reais. Os egípcios os pressionaram com força, levando muitos de volta à cidade em ondas caóticas. Ainda assim, Tutmés parou suas tropas nas portas. Aqui, a disciplina do exército vacilou por um momento. Os soldados pausaram para saquear os vastos despojos deixados espalhados pelo campo de batalha. Se tivessem perseguido imediatamente, poderiam ter capturado a cidade em uma única tarde. Em vez disso, as portas de Megido se fecharam e os líderes da coalizão se barricaram dentro. O que se seguiu foi um cerco que durou 7 meses. Engenheiros construíram paliçadas de madeira e terraplenagens, cercando a cidade. Nenhuma caravana poderia entrar, nenhum mensageiro poderia escapar. Tutmés foi paciente. Ele entendeu que a fome era um aliado mais certo do que um ataque imprudente. Das colinas ao redor, o exército egípcio observava as muralhas. À noite, fogueiras brilhavam pelos acampamentos de cerco. Durante o dia, arqueiros estavam prontos nas torres de vigilância. Dentro de Megido, a desesperança aumentava. Os armazéns de grãos se esgotavam. A água foi racionada. Emissários tentaram escapar sob a capa da escuridão, mas foram rapidamente capturados. Quando a cidade finalmente se rendeu, suas portas se abriram. Tutmés aceitou a rendição solenemente. O tributo foi abundante. Carros de guerra revestidos de ouro, armaduras trabalhadas com lápis lazuli e eletro, gado, grãos, e os filhos dos senhores rebeldes levados como reféns para garantir a lealdade futura. O mais crítico, o Egito assegurou o controle das rotas terrestres que levavam ao norte, até a Síria. A Batalha de Megido fez mais do que colocar Tutmés III na vanguarda da história militar. Ela remodelou todo o cenário político. Ao esmagar a coalizão, ele reafirmou a dominância do Egito sobre a Canaã e expandiu sua influência mais profundamente no Oriente Próximo, preparando o terreno para campanhas que levariam a influência egípcia até o Eufrates. Nos séculos seguintes, os escribas narrariam Megido como a primeira grande batalha registrada em detalhes, gravado nas paredes de Karnak. Enquanto isso, dentro do império, o ritmo da vida cotidiana estava entrelaçado com projetos monumentais. Amenhotep III, um governante de diplomacia e visão, supervisionou uma prosperidade no comércio e na construção monumental. Luxor e Karnak se ergueram das areias. Esses templos de pedra e luz refletiam a autoridade divina do faraó. Artesãos esculpiram hieróglifos nas colunas que se erguiam como árvores de pedra, enquanto pedreiros talhavam enormes blocos, seu suor se misturando com a poeira enquanto moldavam os contornos do império. Casamentos diplomáticos foram realizados por todo o Mediterrâneo e Oriente Próximo. O ouro fluía ao longo do Nilo como tributo. No entanto, a mudança é frequentemente o prelúdio para a turbulência. Akhenaton, um visionário e herege, introduziu uma revolução religiosa que abalou os alicerces do Egito. O Aten, o disco solar, tornou-se o foco da adoração, eclipsando o panteão de séculos. A arte se transformou ao lado da fé, as figuras se alongaram,
os rostos ficaram serenos. Momentos domésticos imbuídos de uma graça e intimidade jamais vistas em pedra ou pintura. Templos dos antigos deuses caíram em silêncio. Sacerdotes e escribas se ajustaram às mudanças de poder. E ainda assim, sob a serenidade de Amarna, uma tensão fervilhava. Após Akhenaton, Tutankhamon restaurou a adoração tradicional de Amon e outros deuses. Sua tumba, escondida nas profundezas do Vale dos Reis, se tornaria uma descoberta icônica. Ela preservou um impressionante retrato cultural por milênios, máscaras douradas, joias intrincadas e objetos do cotidiano refletindo a interseção de ritual, arte e vida. No entanto, entre os monarcas imponentes do novo império, Ramsés II se destaca como guerreiro e construtor. Ele ascendeu ao trono do Egito em 1279 a.C., aos cerca de 25 anos. Sua ascensão ocorreu durante a 19ª dinastia, após o reinado relativamente curto de seu pai, Seti-Biantr, um rei que já havia começado a reafirmar a influência egípcia na Síria e Canaã. A região a nordeste do Egito, o Levante, era uma zona de amortecimento crucial. Esses territórios eram ricos em recursos, rotas comerciais estratégicas e símbolos de legitimidade política, cobiçados tanto pelo Egito quanto pelos hititas, que se expandiam para o sul a partir da Anatólia. As tensões aumentaram à medida que ambas as potências buscavam o controle das mesmas cidades-estado. Ramsés tinha como objetivo garantir as fronteiras do norte. O palco estava, portanto, preparado para um confronto em grande escala em 1274 a.C. As planícies perto de Kadesh se estendiam amplas e implacáveis sob o sol inclemente, um vasto palco onde o destino dos impérios logo seria decidido. O rio Orontes cortava uma linha cintilante através da terra árida. A oeste, as forças egípcias se amontoavam, organizadas em divisões de infantaria, arqueiros e carros de guerra, sob o olhar de seu faraó, Ramsés II. Do outro lado das planícies, o exército hitita sob o rei Mu-Atali II avançava do norte. Ambos buscavam controlar Kadesh e afirmar domínio sobre o contestado corredor levantino. Ramsés não havia se aproximado deste confronto de maneira leviana. Meses de planejamento cuidadoso haviam precedido o encontro, com reconhecimento realizado por passagens secretas, espiões observando o posicionamento dos carros de guerra e fortificações inimigas, e batedores relatando sobre fontes de água essenciais tanto para homens quanto para cavalos. O próprio faraó cavalgava entre suas tropas, lanças com pontas de bronze e arcos compostos brilhavam no sol nascente, as rodas dos carros de guerra lançando sombras rítmicas sobre a terra seca. Cada divisão sabia sua tarefa: arqueiros para lançar a morte sobre os inimigos que se aproximavam, carros de guerra para atacar com rapidez e infantaria para manter o terreno. As forças egípcias avançaram pelas rotas principais até Kadesh, limitadas pelo terreno ondulado e estreitas passagens de rio. Ramsés antecipava que os hititas tentariam uma emboscada nas passagens entre colinas e vales fluviais. Sinais de fumaça, mensageiros montados e sinais pré-estabelecidos coordenavam os movimentos de milhares de homens. Quando os primeiros batedores hititas apareceram no horizonte, os egípcios lançaram uma saraivada de flechas. Os projéteis se cravaram nos escudos e túnicas inimigas. Cavalos relincharam e empinaram enquanto os carroceiros apertavam suas rédeas, o som do bronze se chocando contra o bronze à medida que as primeiras escaramuças eclodiam ao longo das margens do rio. Os hititas responderam com feroz disciplina. Seus carros de guerra, rápidos e formidáveis, avançaram pelas planícies, as rodas agitando a poeira em uma nuvem sufocante. O som dos cascos e as ordens gritadas ecoaram por Kadesh, misturando-se aos gritos dos feridos e aos gemidos dos homens presos sob veículos caídos. Ramsés observava de um ponto elevado. Ele sabia que perder a coesão ali significaria desastre. Para triunfar, precisaria explorar o terreno, atrair o inimigo para uma sobrecarga e atacar no momento crítico. Com um movimento de sua mão, sinalizou uma avançada controlada por um estreito desfiladeiro.
Isso atraiu a vanguarda hitita para um campo de batalha restrito. Ali, sua vantagem numérica seria atenuada. Os arqueiros egípcios lançaram uma chuva de flechas sobre os carros de guerra hititas que se deslocavam pelo desfiladeiro, cada flecha encontrando brechas nas armaduras e escudos. Os carros de guerra desviados colidiam ou tombavam na terra revolvida, os cavalos relinchando em pânico. A infantaria avançou, escudos se entrelaçando, lanças apontadas para frente. O bronze se chocava contra o bronze. Espadas com lâminas de aço mordiam escudos. Ramsés, montado em seu cavalo empinado, se lançou no combate. Relatos contemporâneos e relevos o retratam no coração da batalha, impondo medo aos inimigos e reunindo seus homens. A maré da batalha continuou nas planícies. Retiradas simuladas atraíam unidades inimigas para posições expostas, enquanto reforços escondidos chegavam a tempo de virar a maré. Os hititas, embora disciplinados e formidáveis, começaram a sofrer com a maestria egípcia sobre o terreno e a estratégia coordenada. Mas a batalha estava longe de ser decisiva. Kadesh permanecia contestada e ambos os lados sofreram pesadas perdas. Cavalos e homens estavam espalhados pelo chão, lama e sangue se misturando com a poeira do deserto, enquanto o Orontes serpenteava silenciosamente. No entanto, mesmo quando o combate ameaçava se transformar em caos, Ramsés havia assegurado a vitória intangível, sua reputação. A palavra sobre sua coragem e comando se espalhou por todo o Levante. A diplomacia seguiu, pois nenhum dos lados poderia reivindicar supremacia absoluta. Em poucos meses, o faraó negociou um tratado com os hititas, um dos primeiros acordos de paz registrados na história humana, selando um frágil equilíbrio de poder. Após a batalha, Ramsés voltou sua atenção para imortalizar os eventos. Templos e estátuas se ergueram ao longo do Nilo, monumentais em escala e intenção. O Ramessé I, seu templo funerário perto de Tebas, se ergueu com pórticos e pátios, relevos que retratavam a Batalha de Kadesh com uma imediata cinematográfica. Carros de guerra colidindo, arqueiros disparando rajadas, o faraó triunfante no centro da tempestade. Lá no sul, Abu Simbel foi esculpido na rocha viva, suas estátuas colossais olhando eternamente sobre a planície aluvial. Militarmente, as campanhas que seguiram a Batalha de Kadesh consolidaram o controle do Egito sobre a Canaã e a Síria. A organização militar egípcia também evoluiu. Carroceiros coordenados, táticas de armas combinadas e o uso de reconhecimento tornaram-se práticas padrão. Enquanto isso, a presença do exército ao longo das fronteiras do norte garantiu que a riqueza de grãos, linho e ouro do Nilo permanecesse protegida. Mas isso não duraria. Após a grandiosidade de Ramsés II e Ramsés III, o Egito enfrentou um estreitamento das pressões. O desgaste econômico de manter guarnições distantes, ondas sucessivas de incursões líbias, a interrupção das rotas comerciais à medida que o mundo da Idade do Bronze mergulhava no caos. A lenta erosão da autoridade real ocorreu enquanto os poderosos sacerdotes de Amon em Tebas cresciam em poder. A seca e a redução das inundações do Nilo enfraqueceram a agricultura. A instabilidade interna fragmentou o que antes era um estado centralizado. Quando Ramsés XI, o último rei da 20ª dinastia, assumiu, o Egito havia efetivamente se dividido em duas esferas concorrentes. Tebas sob o sumo sacerdote de Amon e o norte sob fortes militares no delta. O que antes fora um império que se estendia até o Eufrates contraiu-se em um reino fragmentado. Este foi o fim do novo império. Terceiro, período intermediário. Por volta de 1077 a.C., o reino outrora unificado, o ápice do novo império, estava se desvanecendo na memória. Dinastias concorrentes reivindicavam autoridade em Tanis e Tebas, enquanto mercenários e colonos líbios exerciam crescente influência sobre o delta. Em meio a essa descentralização, as dinastias 21 e 22 lutaram para manter a coesão. Os faraós em Tanis exerciam autoridade cerimonial, mas seu controle era muitas vezes mais simbólico do que prático. Tebas, que já fora a capital do império e lar dos grandes templos de Karnak e Luxor, continuava a exercer influência cultural. Sacerdotes, escribas e governadores locais exerciam considerável autonomia. Pequenas batalhas eclodiam esporadicamente, escaramuças locais entre cidades-estado ou famílias rivais, mas a escala era mais íntima do que os exércitos massivos do novo império.
Durante a dinastia 25, no entanto, uma transformação notável ocorreu. Da terra de Cush, na Núbia, reis poderosos surgiram para restaurar a ordem. Pie, Taharka e Shabaka, monarcas de origem nubiana, marcharam para o norte ao longo do Nilo, reafirmando a autoridade centralizada sobre o delta e além. Fortalezas foram construídas ou reforçadas, estrategicamente posicionadas para controlar as travessias do rio e as principais rotas comerciais. No entanto, os reis nubianos foram meticulosos em preservar as tradições do Egito. Eles combinaram os símbolos de sua terra natal com as convenções estabelecidas ao longo do Nilo. A arte e a cultura floresceram sob a dinastia 25. Templos foram restaurados, estátuas esculpidas com habilidade extraordinária e hieróglifos inscritos em granito e calcário novamente celebraram a natureza divina do faraó e o poder duradouro de Maat. Houve também inovações militares e uma atenção cuidadosa às fortificações. Ao longo do Nilo, muros de tijolos de barro foram reconstruídos, torres de vigilância restauradas e postos avançados mantidos para monitorar ameaças potenciais do delta ou de além. Carros de guerra, armas de bronze e travessias estratégicas do rio tornaram-se ferramentas de influência, mas a crescente sombra da Assíria se aproximava. Esarhaddon invadiu em 671 a.C. Então, os exércitos de Ashurbanipal atacaram Tebas em 663 a.C. A antiga cidade foi incendiada. O domínio cuxita entrou em colapso. Esses eventos em cascata, reinos duais, fragmentação líbia, ressurgimento e queda nubiana, conquista assíria, tudo isso despojou o Egito de sua camada protetora. Período tardio. Por volta de 664 a.C., o outrora poderoso império, há muito diminuído pela turbulência de invasões estrangeiras e conflitos internos, buscava agora um renascimento sob a liderança de Psamético, da 26ª dinastia. Surgindo de Tebas, ele afirmou controle sobre uma terra fragmentada. Ele reuniu o delta do norte e o vale do Nilo do sul sob um único governo. Sua ascensão marcou o renascimento saíta, um período caracterizado por inovações militares, centralização burocrática e restauração cultural. Às margens do Nilo, era possível ver o desenvolvimento de unidades de infantaria bem treinadas. Arqueiros móveis foram reintroduzidos. A cavalaria e os carros de guerra foram refinados para o rápido movimento pelas vastas áreas pantanosas do delta. As forças navais foram reorganizadas, com patrulhas navegando ao longo do rio e seus canais, afirmando o controle sobre as rotas comerciais e proporcionando um impedimento contra ameaças. Fortificações em pontos estratégicos ao longo do Nilo garantiram que cidades e celeiros fossem protegidos. A vida cultural também floresceu durante esse período. Templos em Mênfis, Karnak e Abidos foram restaurados. A pedra foi esculpida e pintada para reviver a majestade das divindades de séculos passados, enquanto novas estátuas e obeliscos carregavam os nomes dos governantes contemporâneos ao lado de símbolos tradicionais de poder e favor divino. Os sacerdotes conduziam rituais que haviam sido interrompidos por décadas de conflito. Nos mercados, artesãos produziam joias, cerâmica e itens cerimoniais, misturando o artesanato do passado com sutis inovações inspiradas pelo renovado contato com o mundo mediterrâneo e regiões vizinhas. Mesmo enquanto o Egito se consolidava, desafios permaneciam. O Império Neo-Assírio, um poder distante mas formidável, exercia pressão do Nordeste, exigindo atenção e diplomacia cuidadosa. Mais tarde, os persas chegaram com ambições de conquista, ameaçando periodicamente a independência do Reino do Nilo. As campanhas eram conduzidas com precisão. Líderes militares se moviam ao longo do rio. Fortes estratégicos e torres de vigilância eram colocados ao longo do Nilo e em travessias do deserto, e as variações sazonais nas inundações do rio ditavam o momento das manobras. O comércio também experimentou um renascimento durante esse período. Comerciantes e diplomatas egípcios viajavam por rio e mar. Quando os neo-assírios avançaram para o Egito, as respostas militares foram rápidas. Os canais do rio orientaram os movimentos das tropas, e os flancos desérticos restringiram as manobras dos carros de guerra e cavalaria. A diplomacia acompanhou as campanhas. Alianças eram forjadas ou dissolvidas conforme o equilíbrio de poder mudava.
O renascimento saíta também foi marcado por inovações intelectuais e artísticas. Inscrições em templos registraram eventos históricos com renovado rigor, enquanto textos religiosos eram copiados e preservados com cuidado, garantindo a continuidade do conhecimento. Técnicas em metalurgia, cerâmica e escultura foram refinadas. Até mesmo as roupas e adereços pessoais refletiam uma cultura atenta tanto à praticidade quanto à estética. O Nilo forneceu materiais, inspiração e sustento, enquanto o deserto ofereceu proteção e restrição, moldando as vidas de todos ao longo de suas margens. Apesar desses avanços, o período tardio foi um prelúdio para mais turbulência. As incursões persas eventualmente levaram a períodos de ocupação, e embora algumas cidades permanecessem centros de governo nativo, outras foram trazidas sob controle estrangeiro. No entanto, mesmo sob ocupação, as tradições egípcias locais persistiram. Templos continuaram a funcionar. Redes de irrigação foram mantidas. Artesãos e escribas levaram adiante o conhecimento civilizacional. Mas a mudança estava em andamento. Egito Ptolemaico. Foi em 332 a.C. que Alexandre da Macedônia entrou no Egito, já tendo destruído as defesas persas em Issos em 333 a.C. e conquistado Tiro após um brutal cerco de 7 meses em 332 a.C., cujas muralhas foram derrubadas pedra por pedra. O Egito havia sido uma satrapia persa por quase 2 séculos. O último sátrapa persa, Mazaces, não ofereceu resistência. Sua guarnição restante, abalada pelas vitórias de Alexandre em Granicos, Issos e pela destruição da frota de Tiro, entendeu que a resistência seria inútil. Nenhum exército se confrontou ao longo do Nilo. Nenhum carro de guerra trovejou. Em vez disso, quando Alexandre se aproximou de Mênfis, sacerdotes de linho branco emergiram das sombras dos templos, carregando imagens sagradas de Ptah e Apis, sinalizando que o rei macedônio seria recebido não como um conquistador, mas como um libertador do domínio persa. Das pântanas do delta ocidental às falésias de calcário do Alto Egito, Alexandre viajou com uma mistura de curiosidade e cálculo estratégico. Em Mênfis, foi coroado com a dupla coroa do Alto e Baixo Egito, e cerimônias mais antigas do que qualquer polis grega o envolveram, marcando-o como faraó. Ele se maravilhou com a escala dos templos e a antiguidade dos rituais. Ainda assim, foi na costa norte, em uma faixa de areia varrida pelo vento entre o mar e o lago Mariótico, que a imaginação de Alexandre se incendiou. Ele caminhou pela costa no final de 332 ou início de 331 a.C., marcando o plano de uma cidade com farinha derramada de uma cesta quando não havia pedras disponíveis. Alexandria, sua Alexandria, se tornaria um caldeirão da cultura grega e egípcia. Seu grande porto foi projetado para abrigar frotas, suas ruas dispostas em uma grade que refletia a clareza da ordem helênica. Sua futura biblioteca, destinada a se tornar o coração pulsante da erudição mediterrânea. O local estava situado na junção do mar e do rio, perfeitamente posicionado para comandar as rotas comerciais que fluíam do Vale do Nilo, do Egeu e além. Quando ele deixou o Egito mais tarde naquele ano para enfrentar Dário III na decisiva Batalha de Galgamela em 331 a.C., ele partiu como um rei que se entrelaçou no tecido da paisagem sagrada do Egito. No silencioso eco de sua partida, os Ptolemeus surgiram do legado de Alexandre. Em 323 a.C., Ptolemeu I Sóter assumiu o controle, cuidando para honrar os costumes faraônicos de seu reino adotado. Ele adotou títulos, participou de rituais e se integrou na complexa paisagem religiosa. O culto de Serapis, uma divindade criada para unificar as sensibilidades religiosas gregas e egípcias, tornou-se um ponto central para a legitimidade da dinastia. Por todo o delta, templos foram restaurados. Inscrições foram pintadas tanto em grego quanto em hieróglifos egípcios. Dentro da grande biblioteca de Alexandria, pergaminhos e códices do Egito, Grécia, Pérsia e além foram coletados, catalogados e estudados. Euclides elaborou os fundamentos da geometria. Eratóstenes mediu a circunferência da Terra. Herófilo explorou a anatomia e a medicina. O farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ergueu-se na ilha de Faros, seu farol brilhante guiando os navios através das correntes traiçoeiras na entrada do porto.
Nas proximidades, palácios e templos refletiam a dualidade das culturas, a precisão arquitetônica grega, junto à escala monumental e à riqueza simbólica da tradição egípcia. Os últimos anos da dinastia foram marcados pelo crescente envolvimento romano. À medida que a sombra de Roma crescia, o tumulto logo se seguiu. Cleópatra VII e o fim de uma era. Em 51 a.C., Cleópatra VII, a última dos faraós ptolomaicos, herdou um reino ao mesmo tempo magnífico e precário. A riqueza e a posição estratégica do Egito atraíam tanto admiração quanto inveja, enquanto as divisões internas e as intrigas dinásticas ameaçavam a estabilidade. A última hora do rei do Nilo começou não às suas margens, mas através do Mediterrâneo, em Roma. Em 48 a.C., uma guerra civil romana se espalhou pelo horizonte como uma tempestade vindo do Mediterrâneo. Júlio César não veio ao Egito como um conquistador. Ele veio como um homem em busca de um inimigo, seu antigo aliado, Gnaeus Pompeius Magnus. Expulso da Itália e da Grécia após a derrota em Farsalos, Pompeu fugira para o leste. O delta do Nilo estava longe dos campos de batalha da Tessália, mas naquela temporada o Egito se encontrou na articulação do destino romano. Pompeu procurou refúgio na corte ptolemaica, acreditando que o rei menino Ptolomeu XIII, com apenas 13 anos, honraria uma antiga aliança. Em vez disso, os conselheiros do rei assassinaram Pompeu em Pelusium, no dia 28 de setembro de 48 a.C. Apresentaram sua cabeça cortada a César como um presente grotesco. Mas eles o haviam interpretado mal. César ficou horrorizado. Sua chegada a Alexandria no início de outubro trouxe não gratidão, mas fúria, e nas ruas tensas da capital as divisões políticas se ampliaram. Cleópatra, exilada por uma facção palaciana, apesar de ser a legítima co-regente, viu uma oportunidade. Astuta, multilingüe e profundamente educada tanto nas tradições gregas quanto egípcias, Cleópatra entendeu que só alcançando César ela poderia recuperar sua coroa. Ela se esgueirou pelas defesas do palácio, contornando os guardas de seu irmão. A rainha do Nilo se fez contrabandear até a presença de César. Quando ela emergiu dos tapetes, César reconheceu sua compostura, inteligência e legitimidade. E assim, ele permaneceu em Alexandria para arbitrar uma guerra de sucessão. A facção de Ptolomeu XIII, enfurecida pela intervenção de César, reuniu forças no delta oriental. O que se seguiu foi a Guerra de Alexandria. Para o Egito foi uma batalha pela sobrevivência, travada nas ruas estreitas entre muros caiados e nas margens de portos lotados de navios mercantes. O general de Ptolomeu, Aquilas, comandou uma força considerável leal ao rei menino, tentando sitiar o bairro real e expulsar César para o mar. César, vastamente em desvantagem numérica, fortificou o distrito do palácio e o porto. Durante o inverno, os combates se espalharam pela cidade. Incêndios eclodiram no distrito de Brucheion, enquanto as forças ptolemaicas tentavam incendiar os navios de César. Na confusão, partes do complexo da biblioteca foram danificadas. César comandou uma força mista de legiões romanas e aliados egípcios, defendendo barricadas improvisadas e as muralhas do palácio dia e noite. Várias vezes, comboios de suprimentos foram emboscados ao longo do caminho canópico. O próprio Nilo tornou-se um campo de batalha pelo controle dos estaleiros, celeiros e docas. O ponto de virada veio com a chegada de Mitrídates de Pérgamo no início de 47 a.C., marchando do sul da Síria para ajudar César. Perto da aldeia de Chazeion, a leste do Nilo, o irmão de Cleópatra tentou deter o exército de socorro. Mas César rompeu as linhas dos sitiantes. Ligando-se a Mitrídates, o cônsul de Roma esmagou as forças de Ptolomeu. Durante a retirada, Ptolomeu XIII se afogou no Nilo enquanto tentava fugir atravessando o rio. Na primavera de 47 a.C., Cleópatra VII foi confirmada como rainha, governando ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, embora a verdadeira autoridade estivesse com ela. Nos meses que se seguiram, ela viajou ao longo do Nilo com César. A união entre César e Cleópatra gerou um filho, Ptolomeu XV Césarion, nascido em 47 a.C., um herdeiro simbolizando um futuro híbrido que nem Roma nem o Egito estavam preparados para abraçar. Mas em 44 a.C., a frágil aliança desmoronou com o golpe de facas em Roma.
César foi assassinado no Senado. Cleópatra, percebendo a rapidez com que a política romana poderia se transformar em perigo, navegou de volta para casa com Cesarion. O Egito se preparava para a próxima convulsão. A luta pelo poder que se seguiu ao assassinato de César trouxe dois titãs romanos, Marco Antônio e Caio Otávio. Este último, também conhecido como Otaviano, era sobrinho neto e filho adotivo de César. Sua coalizão instável triunfou sobre os assassinos de César em Filipos em 42 a.C., mas o Mediterrâneo era pequeno demais para dois homens que acreditavam ser destinados a governar. Antônio, garantindo os territórios orientais de Roma, convocou Cleópatra para Tarso. Ela chegou não como uma suplicante, mas como o Egito encarnado. A última faraó navegou pelo rio Cídno em uma barcaça adornada com velas roxas, suas servas abanando o ar perfumado. O encontro entre ela e Antônio foi uma necessidade política, mas despertou uma parceria que remodelaria o destino do Nilo. Para o Egito, Antônio tornou-se tanto protetor quanto um peso. Ele restaurou terras que antes haviam sido governadas pelos Ptolemeus e concedeu a Cleópatra territórios na Síria, Chipre e Cilícia, reconstruindo uma esfera de influência no leste do Mediterrâneo. Em Alexandria, Cleópatra investiu pesadamente em templos, bibliotecas e instituições acadêmicas. Os sacerdotes cantavam hinos a Ísis, os escribas copiavam textos antigos, astrônomos mapeavam os movimentos dos planetas de observatórios no topo dos telhados. O Egito experimentou um breve renascimento, cultural, econômico, espiritual. Mas em Roma, Otaviano observava com desconfiança. A crescente aliança de Antônio com Cleópatra, especialmente as doações de Alexandria em 34 a.C., quando ele declarou publicamente Cesarion como o verdadeiro herdeiro de Júlio César, foi uma ameaça direta. Otaviano iniciou uma guerra de propaganda, pintando Cleópatra como uma tentadora estrangeira. O general romano havia caído sob seu feitiço, proclamou ele. O Egito sentiu a pressão muito antes das tropas chegarem. As caravanas comerciais vacilaram, os envios de grãos tornaram-se irregulares e os enviados diplomáticos alertaram sobre um enfrentamento iminente. Em 32 a.C., o conflito aberto era inevitável. Cleópatra despejou riquezas na construção naval, transformando os portos egípcios em arsenais. Galeras foram equipadas com proas de bronze. Arqueiros treinaram ao longo das margens do rio. Engenheiros criaram máquinas de cerco e reforçaram as muralhas da cidade. Alexandria tornou-se o centro nervoso de um reino se preparando para uma resistência final. E então veio Ácio. Em 2 de setembro de 31 a.C., Antônio e Cleópatra ancoraram sua frota no Golfo Ambraciano, escolhendo um estreito gargalo onde seus navios maiores, quinqueremes egípcios e enormes embarcações de bandeira poderiam contrabalançar as forças mais ágeis de Otaviano. Os ventos estavam quentes e erráticos. O mar brilhou com uma calma enganosa, mas a estratégia se desfazia. A doença se espalhou pelos acampamentos de Antônio. Os suprimentos começaram a escassear. O almirante de Otaviano, Agripa, cortou suas linhas de suprimento por mar, capturando ilhas e portos-chave. Dentro do Golfo, o moral afundava. Marinheiros egípcios, longe de casa, sentiam o desconforto de lutar em águas estranhas, cercados por costas estrangeiras. Quando a batalha aconteceu, os pesados navios de guerra de Antônio tiveram dificuldades para manobrar. As embarcações mais leves e ágeis de Agripa, as liburnas, se moviam rapidamente entre elas. A fumaça subia dos decks em chamas. O clangor dos ganchos de abordagens, o chiado das flechas incendiárias e o gemido das madeiras dos cascos de embate preenchiam o ar. Cleópatra, comandando sua própria esquadra à retaguarda, viu o cerco apertar. Sua frota, construída para defender as costas do Egito, não para travar guerras prolongadas no exterior, estava sendo esmagada. Cleópatra rompeu pela brecha ocidental com 60 navios e fugiu para o sul. Antônio, vendo suas velas distintas se afastando, desengajou e a seguiu. Para seus inimigos parecia covardia. Mas da perspectiva egípcia foi uma estratégia nascida da necessidade. A rainha queria salvar a frota que restava, retornar ao Nilo e reorganizar. Mas o dano já estava feito. Ácio havia destruído a aura de invencibilidade do Egito. Em 30 a.C., Otaviano lançou sua invasão final.
suas legiões marcharam metodicamente ao longo da costa e pelo delta, capturando Pelúsio, a antiga porta de entrada do Egito, e avançando em direção a Alexandria. Cleópatra tentou reunir as forças que restavam. Ela fortificou a capital, estocou grãos e enviou apelos urgentes a aliados remanescentes. A cavalaria egípcia patrulhava os desertos a leste da cidade. Arqueiros tomaram posições nas muralhas da cidade. As tripulações navais repararam os navios que sobreviveram a Ácio, mas a resistência vacilou. As tropas remanescentes de Antônio desertaram no hipódromo de Alexandria, se rendendo a Otaviano. O fim havia chegado silenciosamente, quase suavemente, como o silêncio antes de uma tempestade de areia descer. Quando Antônio, enganado por falsos relatos sobre a morte de Cleópatra, se lançou sobre sua própria espada, Cleópatra soube que a última barreira entre o Egito e a conquista havia caído. Ela se retirou para seu mausoléu, já construído em antecipação a este momento. Ali, ela se preparou para seu último ato. Otaviano, chegando logo após, procurou exibi-la como prisioneira em um desfile pela Roma. Cleópatra, entendendo a violência simbólica de tal marcha, escolheu a morte em seus próprios termos. Seja por mordida de áspide ou mistura de veneno, ela morreu em 12 de agosto de 30 a.C. Sua morte encerrou 3.000 anos de governo faraônico. Os templos e tumbas permaneceram. O Nilo continuou sua inundação eterna, mas o cetro passou das mãos nativas e helenísticas para as de Roma. O Egito se tornou uma província. O celeiro do império, Heródoto, séculos antes, havia descrito o Egito como uma terra antiga, um reino mais velho do que a imaginação poderia compreender, com seus costumes e monumentos inigualáveis. Nos tempos de Cleópatra, essa mesma antiguidade se tornara história. Eruditos continuaram a registrar. Sacerdotes continuaram a realizar os rituais sagrados. A própria terra continuou seus ritmos eternos. Mas a história dos faraós e das pirâmides chegara ao seu desfecho.